Bom dia, gente. Função de segundo grau, tá? Essa atividade vocês vão fazer agora essa semana e postar até segunda-feira, né? E a partir da semana que vem já põe a segunda atividade, que será quinzenal, tá? Então, como vocês fizeram a AP semana passada, essa semana vocês vão fazer essa atividade e a partir da próxima semana eu vou colocar os conteúdos a cada 2 semanas, tá? E aí será um pouquinho mais extenso, mas também vai ter mais tempo para poder fazer. Beleza, gente? Função do segundo grau, tá? Função do segundo grau é a mesma lógica que a função do primeiro grau. A única diferença, né, é que uma das variáveis vai estar elevado ao quadrado, ao número 2, né? É sempre aquele esquema, né? O y depende do x para existir. Então, dependendo dos valores que eu tenho no x, eu vou encontrar os valores no y. Então, observa aqui alguns exemplos de função do segundo grau, ó. Y igual a x ao quadrado, y igual a 2x ao quadrado menos 3 vezes x. Esse aqui não tem nada, mas aqui está ao quadrado, então ele também é uma função de segundo grau. Y é igual a menos x ao quadrado mais 8, mesmo que o x seja negativo, se está elevado ao segundo grau, é uma função de segundo grau. Então, qualquer função que tenha um x elevado ao quadrado é uma função de segundo grau. E por que o termo quadrado, gente, ao quadrado, ele foi baseado em cima sempre do pensamento realmente do quadrado, né? Porque, como eu expliquei para vocês, né? Se eu pego um quadrado, se eu multiplico os seus lados, eu encontro sempre a sua área. Vocês já sabem disso aí, né? Aprenderam lá no sétimo, sexto ano, né? Então, por exemplo, se eu tenho um quadrado de lado 1 centímetro, 1 metro, não importa o tamanho, mas se ele vale 1, tá? Não importa a medida, mas se vale 1. 1 vezes 1, a sua área vale 1. Agora, se o lado mede 2, 2 vezes 2, a sua área vale 4. Se o lado mede 3, 3 vezes 3, sua área vale 9. Então, a área está em função do lado. Então, podemos chamar a área de y e lado de x. Então, isso aqui ó, é uma lei de formação que explica a área de um quadrado em função do seu lado, tá? Então, y é a área do quadrado igual o seu lado, né, elevado ao número 2, elevado ao quadrado. E aí, gente, eu vou explicar para vocês como construir um gráfico para expressar isso, tá? E claro, né, não é só relacionado a um quadrado, ele pode ser relacionado a vários tipos de situações. Mais para frente vocês vão ver, tá? Uma função de segundo grau aí. Construindo um gráfico. Primeiro eu vou explicar com o básico, né, que é o y igual a x ao quadrado, a função mais elementar do segundo grau aí. Montei uma tabela, né? Então, lado 1, 2, 3, 4. Então, pode ser 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros. Ou metro, tanto faz. O que importa aqui é o valor. Eu vou pegar esse valor que está aqui e vou substituir no x para poder achar o y. Então, quando eu colocar 1 no lugar do x, 1 ao quadrado, 1 vezes 1, o y vale 1. Quando o lado for 2, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Quando o lado for 3, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Então, aqui é o valor do x, aqui é o valor do y que eu encontro. E quando o lado for 4, né? 4 ao quadrado, 16, né? Então, aqui eu montei os pares ordenados. 1 no x, 1 no y, 2 no x, 4 no y, 3 no x, 9 no y, 4 no x e 16 no y. E aí eu montei um gráfico, né? Eu coloquei a cada unidade meio centímetro, tá? E aí eu peguei, ó, 1 no x com 1 no y. Marquei a bolinha, né? Liguei o pontinho aqui. 2 no x com 4 no y. Passei o pontilhado para cima, passei para a direita, achei o segundo valor, o segundo par ordenado. 3 com 9. Terceiro par ordenado. O 4 eu não coloquei porque não tinha espaço aqui, tá? Mas só para vocês entenderem. Ligando esses pontos, formei uma metade de uma parábola, né? Que é uma curva, né? Isso aqui eu expressei essa função através de um gráfico, tá? Lembrando aqui, no caso aqui na horizontal, x ou L de lado e na vertical y ou A de área, tá? Então, sempre o valor que está na vertical vai ser o y, o valor na horizontal é o x. Uma outra função aqui para vocês entenderem um pouquinho mais, ó, x ao quadrado, só que agora mais 1. E aí eu substituí por dois valores negativos no x, o 0 e 1 e 2 positivos. Os exercícios que eu vou passar para vocês serão sempre esses valores para o x. E aí vão encontrar o y através disso. Observa aqui, ó, menos 2, coloquei no x.
Menos 2 ao quadrado, gente, qualquer número ao quadrado fica positivo, porque é menos 2 vezes menos 2, mais 4, tá? Mais 4 mais 1, 5. Quando for menos 1 no x, põe o menos 1 no lugar do x, menos 1 ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1, o 1 positivo. Lembra, gente, qualquer número elevado ao quadrado fica positivo, não importa se ele é negativo ou se ele é positivo, tá? Então, 1 mais 1, 2. 0 ao quadrado é 0, mais 1, 1. 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2. 2 ao quadrado, 2, mais 1, 5. Então, eu montei aqui a tabelinha, né, com os pares ordenados. Menos 2 com 5, menos 1 com 2, 0 com 1, 1 com 2 e 2 com 5. Eixo X horizontal, eixo Y vertical. Ó, gente, 0, para a direita positivo, para a esquerda negativo, para cima positivo, se tivesse valores para baixo, negativo no y aqui. Então, ó, peguei 0 com, vou começar aqui do primeiro valor, né? Menos 2 no x, com 5 no y. Marquei a bolinha que vai ligar eles aqui. Só subir um pontilhado para cima, no caso, no x, para a direita aqui para achar o y, menos 2 com 5, primeiro par ordenado. Menos 1 com 2, menos 1 com 2, segundo par ordenado. 0 com 1, gente, ele é 0 no x, então ele vai ficar exatamente em cima do eixo do y, mas em cima de qual valor? Do 1, porque ele é 1 no y, tá? 1 com 2, 1 no x com 2 no y, e 2, né, no x com 5 no y. Olha aqui, ó, ele vai começar aqui, vai descer, passa no eixo do y e sobe, tá? Lembrando aqui, ó, ele vai formar sempre essa curvinha. Isso aqui não é reta, tá? É sempre uma curva que ele forma. E essa curva, gente, ela pode se ver que ela é simétrica. Esse lado é simétrico a esse, né? Então, a parábola tem essa função, essa capacidade de ser simétrica dos lados. Porque qualquer número ao quadrado sempre fica positivo, tá? Façam os exercícios que eu passei lá, é bem simples. É só para construir alguns gráficos. A tabela já está pronta. Acha o y, né? Esse lado direito aqui. Constrói o gráfico numa folha à parte, posta lá para mim, por e-mail ou no Google Classroom, e beleza, a atividade da semana está realizada. Aí na próxima semana vou passar mais coisas, só que aí para 2 semanas, tá, gente? Obrigado, valeu.